Então, agora, dando continuidade ao nosso seminário, o painel número 4, a filosofia da mente e a relevância jurídica da vontade. Já está em sala virtual o doutor Tiago Gagliano Alberto, né, nosso magistrado, juiz de direito, hoje da turma recursal, que muito honra a magistratura paranaense. Doutor Tiago, que seu genitor é desembargador lá no Rio de Janeiro, e ele veio para cá. Ganhou a magistratura paranaense, perdeu a magistratura carioca. É um prazer imenso, doutor Tiago, de tê-lo conosco neste evento, e desde logo eu tenho a honra de lhe conceder a palavra. Sua palestra girará em torno da argumentação jurídica e mente estendida. Muito boa tarde, desembargador presidente do tribunal, desembargador Xisto. Me ouvem bem? Acredito que sim, não? Estamos ouvindo, sim. Muito obrigado. Agradeço também aqui as amáveis palavras de introdução e peço desculpa por optar por falar de uma maneira virtual e, com isso, acabar me privando do contato e presença de Vossas Excelências, mas eu estou com uma esposa recém-operada aqui na minha casa, então eu estou precisando levar o isolamento de uma maneira bem cartesiana, evitando ao máximo sair, porque uma infecção agora com esse vírus aí pode ser algo complicado por aqui. Então peço desculpa por, embora estar falando de Curitiba, estar falando de uma maneira remota. Agradeço então também aí o convite que muito gentilmente me foi formulado pelo desembargador Cleiton Maranhão, e enalteço a excelência desse evento e cumprimento também os demais colegas integrantes da cúpula diretiva que estão presentes a esse evento, e também os demais colegas juízes, demais pesquisadores e todos os que nos ouvem aí pelos canais virtuais do YouTube. Bem, a minha palestra girará em torno de um tema muito interessante, ao menos a mim, e um tema que eu venho pesquisando nesse momento, que é a questão da filosofia da mente, em específico a mente estendida. Eu já venho há algum tempo explorando o tema da argumentação jurídica, no especial enfoque da teoria da decisão judicial. E agora estou tentando fazer uma correlação entre a teoria da argumentação jurídica, a teoria da decisão judicial, com aportes oriundos da filosofia da mente, em específico uma teoria muito interessante que se chama teoria da mente estendida. E vou tratar um pouquinho desse tema. O objetivo, portanto, é tentar estabelecer algum tipo de correlação entre a argumentação jurídica, a teoria da argumentação jurídica, especialmente a teoria da decisão judicial, e esse aporte que advém aí da filosofia da mente. Bom, para começar, nós precisamos imaginar que temas de das questões de fato e a sua correspondente percepção por parte do tomador de decisão não é algo novo. De fato, esse ponto entre a apreciação dos fatos e a percepção destes mesmos fatos e a tomada de decisão decorrente desta apreciação dos fatos é algo que já vem sendo explorado há bastante tempo. Nós podemos analisar um livrinho, um pequeno livro publicado por Friedrich Stein no finalzinho do século passado, que se chamava Conhecimentos Privados do Juiz, em que esse autor já tratava destes pontos relacionados a questões de fato e como essas questões de fatos e as questões que diziam respeito à percepção do julgador relacionada a um determinado tema poderiam estabelecer algum tipo de liame e gerar algum tipo de consequência na tomada de decisão. Antes mesmo de Friedrich Stein, no finalzinho do século passado, nós já tivemos aí com Hume e Descartes a ideia de uma correlação entre racionalidade e emoção. Quer dizer, Descartes sustentando, por um lado, a questão da racionalidade e Hume, por outro lado, sustentando a questão da emoção na tomada de decisão. Esses aportes teóricos nada mais representavam do que propriamente uma forma de perceber a realidade e tomar decisões a partir dessa percepção de realidade. Outras tentativas também foram levadas a cabo relacionadas a este mesmo ponto. Por exemplo, cito aqui Edmund Russell, analisando os movimentos entre a consciência e o mundo, o caráter intencional, o caráter de intencionalidade entre a consciência e a forma como ela se desvela para o mundo. Nós tivemos também aspectos intuicionistas com a teoria de Henri Bergson, trabalhando aí a ideia de mente e a percepção intuicionista da realidade,
Enfim, esses são alguns vieses teóricos que objetivam demonstrar que esse tema relacionado às questões de fato e a compreensão destas questões por parte do tomador de decisão não é algo novo. É algo bem antigo e vem sendo explorado já há muito tempo no ambiente, principalmente da filosofia. O que talvez seja algo novo, o que talvez seja um aporte atual, uma roupagem atual deste mesmo tema que já vem sendo explorado há muito tempo, é a imbricação, é a correlação destes problemas relacionados à percepção de fato e à teoria da argumentação jurídica, e a teoria, então, da decisão judicial racional. Desde que nós tivemos um filósofo chamado Hans Reichenbach, que criou a ideia de a distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação, que depois foi trasladado aí para o campo da teoria da argumentação jurídica por um outro professor, por um outro pesquisador chamado Jerzy Wroblewski, passou-se a estudar no campo da argumentação jurídica muito do contexto da justificação. E para apresentar aqui apenas uma breve explicação do que seria o contexto da justificação, eu cito que o contexto da justificação quer dizer como se poderia justificar racionalmente uma decisão, como essa decisão poderia ter uma fundamentação da sua fundamentação. O objetivo do contexto da justificação é retirar da decisão judicial o seu caráter eminentemente subjetivo, eminentemente individual, eminentemente oriundo de uma percepção que não possa ser exposta ou apresentada ao escrutínio público, que não possa ser contrastada pela sociedade ou pelo jurisdicionado, porque ela simplesmente se encontra dentro da mente do juiz. O objetivo, portanto, do contexto da justificação é fundamentar a fundamentação. Se o juiz outorga, adjudica um direito, por exemplo, sustentando que existe esse direito que foi adjudicado porque ele está protegido pelo princípio da dignidade da pessoa humana, sem explicitar, por exemplo, o que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o juiz está proferindo uma decisão que não atende aos requisitos argumentativos do contexto de justificação. Portanto, ele não está dizendo que ele compreende como contexto da justificação relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Essa decisão não é passível de contraste, porque não vai ser possível entender o que o juiz quis dizer ao invocar o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, este ponto, ou seja, o contexto de justificação, desde que a teoria da argumentação jurídica, pelas suas primeira, segunda e terceira geração, primeira geração aí composta, por exemplo, por doutrinadores como Theodor Vivek, o Stephen Toulmin, a segunda geração composta aí, por exemplo, por McCormick ou Alexi, e a terceira geração e seguinte, compostas aí, por exemplo, por Atienza, Garcia Amado, todos esses doutrinadores centraram os seus esforços, centraram as suas atenções na definição do contexto de justificação. Talvez porque nós passamos a viver uma etapa pós-positivista a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Nós passamos a viver uma sociedade que passou a ter uma leitura mais valorativa do direito. E essa leitura mais valorativa do direito, na contraface dela, pode apresentar, eventualmente, elementos de arbítrio na adjudicação de direitos, quando se invocam, sobretudo, princípios, conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, para que se possam adjudicar ou não direitos. Então, essas gerações da teoria da argumentação jurídica se preocuparam muito com o contexto da justificação, na forma como exposto por Wroblewski e por Reichenbach, e deixaram um pouco o contexto da descoberta de lado. Só que é o momento agora de voltar a atenção ao contexto da descoberta. E o contexto da descoberta vem sendo apreciado principalmente por doutrinas diversas ao direito, o que é uma pena. Nós temos hoje em dia a psicologia cognitiva, a psicologia do testemunho, nós temos a neurociência, nós temos até mesmo o marketing lidando com questões afetas a como se percebe uma determinada realidade. E nós, no direito, que lidamos com a percepção de realidade no nosso cotidiano, diariamente, que precisamos entender se aquela testemunha está de fato relatando uma reconstrução fidedigna da realidade,
Nós que muitas vezes estamos em situações controvertidas, em encruzilhadas fáticas, em que nós temos que acreditar em uma declaração ou não em uma outra declaração, por exemplo, de uma vítima em relação ao que diz um acusado, ou de um acusado ao que diz a vítima, contrapondo o que diz a vítima, nós não nos dedicamos muito ao estudo do contexto da descoberta. Algumas escolas do pensamento jurídico vêm, de fato, traçando esse rumo, andando por essa senda. Nós temos, por exemplo, aí a escola de Gênova, composta, entre outros juristas, entre outros professores, por Tarufo, por Tarello, por Guastini. Nós temos o recente reconhecimento da escola de Girona, composta principalmente por Jorge Ferrer Beltrán, discípulo aí do Tarufo, Carmen Vázquez, entre outros professores, além, obviamente, dos pesquisadores norte-americanos, Susan Haack, Ronald Allen, que estão analisando o contexto da descoberta, mas ainda não fazem a correlação do contexto da descoberta com a teoria da argumentação jurídica de uma maneira que diga respeito, ou seja, para além da epistemologia, né? Então, a filosofia da mente, me parece, nesse ponto, parece ter aportes interessantes a esclarecer também o contexto de descoberta e nos trazer, aí, sobretudo nessa época ímpar que nós vivemos de pandemia, né, alguns aportes teóricos e algumas nuances fundamentais que possam ajudar no nosso processo de cognição. As ciências cognitivas podem nos ajudar, sobretudo a partir de concepções como a da mente estendida, a que nós possamos entender um pouco melhor a realidade e, entendendo a realidade, que nós possamos, então, manejar o nosso arsenal teórico no ambiente dessa realidade compreendida. O contexto da descoberta lida justamente com esse ponto, ou seja, como eu compreendo o que ocorre na minha frente, como eu compreendo a engrenagem fática, aquilo que se chama massa fática, que está se desenvolvendo na minha frente, e eu preciso ter algum tipo de leitura. Qual é o tipo de leitura que eu posso ter em relação a essa realidade? Muito bem. Há diversas formas, obviamente, de analisar essas questões fáticas, há diversas formas de analisar essa leitura entre o fato e o direito, o fato e a realidade. E essas diversas formas de analisar esse ponto variam e variam muito, desde a epistemologia mais dura, desde a epistemologia, uma teoria do conhecimento mais dura mesmo, até, como eu mencionei anteriormente, o marketing. O direito, infelizmente, não tem dado tanta atenção a esse ponto. E a filosofia da mente é algo que vem trazendo aportes relacionados à compreensão da mente, do cérebro, do movimento de intencionalidade, do movimento que diz respeito ao funcionamento das nossas estruturas cerebrais e da nossa estrutura de percepção da realidade, que podem nos trazer aportes interessantes nesse ponto de vista. Mas ela é pouco explorada também, talvez, inclusive, pelo fato de que ela faça parte de uma filosofia algo dura, algo complicada, intrincada num primeiro momento de se compreender e que pareça muito abstrata, mas na verdade não tem nada de abstrato e ela nos propõe, nos apresenta uma tese muito concreta que pode ser útil na nossa análise aqui. O meu objetivo, portanto, com essa palestra é tentar demonstrar que a filosofia da mente, e em especial a vertente da teoria da mente estendida, pode ser validamente considerada como um elemento importante para a valoração dos fatos provados. E é possível correlacionar, esse seria o segundo objetivo da minha exposição, é possível correlacionar a teoria da mente estendida, a filosofia da mente, com a teoria da argumentação jurídica de uma maneira tal que nós possamos compreender de uma maneira mais adequada a nossa realidade, a realidade que nos cerca e a leitura que nós podemos fazer dessa realidade. Muito bem, então eu vou passar para uma segunda parte, agora enfrentando um pouco, de uma maneira diagnóstica e, de certa maneira, até panorâmica, em função do tempo que nós temos, algumas vertentes da filosofia da mente. Obviamente não vou citar todas, não teria tempo para isso, e não vou citar também as variações decorrentes dessa própria vertente teórica. Só que pretendo mencionar alguns aportes oriundos da filosofia da mente para situar a nossa manifestação. Bom, a filosofia da mente não é exatamente alguma coisa nova, né? Pelo contrário, talvez a filosofia da mente seja uma das mais antigas vertentes filosóficas de que se tem conhecimento.
Ocorre que ela sempre esteve muito ligada à questão religiosa, porque sempre esteve muito ligada entre a dicotomia mente e alma. E isso a gente está falando muito antes dos filósofos pré-socráticos. Nós estamos falando em escritos religiosos bem antigos, como, por exemplo, o Bhagavad Gita, coisa bem antiga, escritos que são remanescentes aí de um período muito antigo da história da civilização nossa. Desde esse momento, já se discutia a dicotomia mente-alma. E ao se discutir a dicotomia mente-alma, já se discutia de uma maneira rudimentar a filosofia da mente. O que é novo, relativamente novo, é apartar a ideia da filosofia da mente com a questão da religião. Foi com Descartes, por exemplo, e a sua visão, que foi considerada dualista substancial, um dualismo, né, a partir da sua dúvida cartesiana, que se estabeleceu pela primeira vez a diferença entre corpo, que ele entendia como res extensa, e a mente, que ele entendia como res cogitans. As duas coisas, segundo ele, interagem, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Essa, então, consistiu na primeira versão da filosofia da mente. A primeira versão, portanto, da filosofia da mente que se tem notícia é uma versão dualista, e dualista por quê? Porque ela demonstra a existência de uma diferença entre a mente e o corpo, e é um dualismo substancial. Por que é um dualismo substancial? Porque apresenta aí a diferença na substância entre a mente e o próprio corpo. Existiria uma diferença entre substância. O corpo teria uma substância e a mente não. Obviamente, esse dualismo cartesiano, esse dualismo de Descartes, ele passou a ser muito criticado, sobretudo em função do seu apego religioso, de certa maneira. Porque, obviamente, se a mente é separada do corpo, a mente estaria ligada à alma. O corpo poderia perecer, mas a mente ou a alma continuaria a existir, e isso era o que as religiões queriam provar e queriam sustentar. Isso motivou uma nova compreensão de um dualismo que passou a ser conhecido, passou a ser compreendido como um dualismo de atributos ou de propriedades. Esse dualismo de atributos ou de propriedades também é conhecido como dualismo epifenomenalista. E entende que mente e cérebro são coisas diversas, daí, portanto, também ser um dualismo. Mas a especificidade desse dualismo de atributo ou de propriedades é que a mente que a matéria é capaz de alterar a mente. A matéria é capaz de alterar a mente, não vice-versa. A mente não altera a matéria. Para os epifenomenalistas, portanto, alguns ou todos os estados mentais são meros epifenômenos, ou seja, são meros efeitos ou subprodutos do estado físico do mundo. O que quer dizer que eles negam que a mente tem alguma influência sobre o corpo ou qualquer outro lugar no mundo físico. Isso parece um tanto abstrato, mas vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar no exemplo de uma testemunha que apresenta uma versão totalmente fantasiosa dos acontecimentos passados. Então, ela apresenta algo escabroso, que não tem nada a ver com a realidade que foi apresentada anteriormente, ou que constitui uma fantasia criada por ela acerca daquela realidade. Isso produz no juiz uma sensação de que essa testemunha seria um embusteiro, estaria tentando enganar o juiz. De acordo com a corrente epifenomenalista, por exemplo, a sensação de raiva, o descontentamento do juiz ou sentimentos conexos a esse não levaria a que o juiz valorasse a prova de uma maneira enviesada, porque, afinal, somente os estados físicos poderiam promover mudanças nos estados mentais. E isso, obviamente, é um absurdo, não se pode aceitar e vai contra toda uma corrente de pensamento atual que diz respeito à influência de pensamentos heurísticos e a influência de respostas enviesadas a uma realidade que é posta. Então, o dualismo substancial ele não pode ser adotado porque, de fato, ele não explica alguns pontos relacionados ao funcionamento da mente e do cérebro. E, por outro lado, o dualismo epifenomenalista, ao considerar que somente os estados físicos, a matéria é capaz de alterar a mente, não o contrário, quer dizer que a mente não poderia alterar a ideia que se tem de uma matéria, não considera a possibilidade aí de que heurísticas e vieses pudessem ter algum efeito na prática do dia a dia. O David Chalmers, um dos autores da teoria da mente estendida, inclusive, ele, contra o epifenomenalismo, lançou mão de um argumento que ele chamou argumento do zumbi.
sustentando o seguinte, que adotar a corrente epifenomenalista sugeriria ou equivaleria a converter todas as pessoas em zumbis fenomênicos. Quer dizer, as pessoas seriam seres humanos, mas sem o que ele chamou de qualia, ou seja, sem os aspectos qualitativos e subjetivos das sensações nossas que podem causar mudanças no mundo físico. Isso parece ser algo que já foi explorado e rejeitado em função principalmente dos estudos mais atuais de economia comportamental ou de psicologia cognitiva, de psicologia experimental, e aí eu estou falando, por exemplo, em Leon Festinger, aí eu estou falando, por exemplo, em Kahneman, em Amos Tversky, em Joseph Ledoux, que tratam da possibilidade do ser humano ser, digamos aí, ludibriado por ele próprio a partir de pensamentos heurísticos que acabam saindo enviesados. Então, num primeiro momento, a corrente dualista, seja substancialista, seja de atributos, passa a ser refutada na filosofia da mente. E aí nós migramos para uma corrente mais materialista ou monista, que sustenta a existência de uma única coisa quando se fala em mente e cérebro. A corrente materialista ou monista também tem as suas subdivisões, também tem a divisão, por exemplo, que considera a existência de um materialismo redutivo ou redutivista ou reducionista, entendendo que os estados mentais podem ser reduzidos a estados físicos, vistos sobre diversos pontos de vista. Essa corrente materialista reducionista, ela trata do que se conhece como teoria da identidade. E o que é a teoria da identidade? Essa teoria da identidade, ela reduz os estados mentais a estados cerebrais, e considera que a base de tudo que existe é material. Né? O exemplo mais interessante e talvez autoexplicativo dessa corrente materialista reducionista é a diferença entre o raio e o trovão, quer dizer, a ausência de diferença entre o raio e o trovão. Eles são a mesma coisa, representam a mesma coisa, mas podem ser vistos de pontos de vista diferentes. Podem ser vistos sob um ponto de vista da luz, e podem ser ouvidos sob o ponto de vista auditivo, então, do trovão, que decorre aí do barulho desse fenômeno natural. Isso é a teoria da identidade. A teoria da identidade gira em torno do eixo de considerar que existe uma coisa apenas, e ela pode ser vista sob diversos pontos de vista. Isso é complicado também e até algo perigoso na valoração de fatos. Por exemplo, um juiz com fome, um juiz muito cansado, poderia estar mais propenso a ver de maneira menos detalhada a realidade, né, que seria apresentada a ele, com o objetivo simplesmente de finalizar o seu trabalho para poder comer ou descansar. Essa corrente ela é considerada uma corrente extremamente fisicalista, então lida muito com questões físicas, e que apresentam esse problema, esse viés de você lidar com a correlação, a identidade entre estados mentais e estados cerebrais a partir de tudo que existe como sendo material. Ou seja, se de um lado é ruim separar as duas coisas, como faz o dualismo, também igualá-las sem nenhum tipo de particularidade entre uma coisa e outra não parece ser uma boa solução na percepção da realidade. Daí porque houve um dissenso no âmbito do materialismo, passando então a ser sustentado por um casal muito famoso nesse âmbito, o casal Churchland, Paul e Patricia Churchland, a existência do materialismo eliminativo. E o materialismo eliminativo, ele gira em torno do eixo de que a linguagem cotidiana não é capaz de descrever, não alcança descrever verdadeiramente os fenômenos mentais subjetivos. De uma maneira que nós adotamos aí expressões como intenção, crenças, desejos, para poder tentar aproximar a nossa linguagem do que ocorre efetivamente no mundo real. De acordo com Paul e Patricia Churchland, conforme as neurociências forem avançando, cada vez mais o que eles chamam de folk psychology, ou seja, concepções populares vão sendo consideradas obsoletas, inadequadas e, portanto, abandonadas. Esse materialismo eliminativo do Paul e da Patricia Churchland é interessante, mas também não explica toda a realidade de como se pode captar ou fazer a leitura do fato que ocorre a partir da nossa visão. Inclusive, para refutar essa argumentação do Paul e da Patricia Churchland, um outro famoso filósofo chamado Thomas Nagel
propôs aí o que ele apresentou um artigo propondo aí, cujo título era Como é ser um morcego. E nesse artigo ele propôs a ideia de que as pretensões materialistas não explicam adequadamente o problema da consciência, porque há estados que simplesmente não podem ser explicados, mas apenas vividos e sentidos. Bom, a proposição de Nagel, de Thomas Nagel, nos reduz, infelizmente, a estaca zero, porque o objetivo do contexto da descoberta é justamente descrever o que ocorre na interpretação dos fatos. E se você não tem como descrever o que ocorre na interpretação dos fatos, mas apenas viver esses fatos e perceber o que são eles a partir da posição de participante em que você se encontra, isso não é muito útil sob o ponto de vista descritivo. Você não pode descrever o que você está vendo para simplesmente poder abordar e submeter a um escrutínio do jurisdicionado a forma como você leu aquela realidade. Então, surgiu a partir daí, considerando que tanto a corrente dualista como a corrente monista não apresentavam padrões interessantes ou que pudessem ser decisivos na leitura dos fatos a partir de uma filosofia da mente, então surgiu uma outra corrente, que foi o funcionalismo. A ideia do funcionalismo é uma corrente que se apega mais ao objetivo final, mais à função, muito mais ao objetivo a ser trilhado ou a ser perseguido pela mente e o cérebro do que propriamente a sua estrutura. O mais importante para o funcionalismo é a função, como o próprio nome já diz, desempenhada pela mente e o cérebro, e não a sua divisão, a divisão entre mente, cérebro, corpo e mente, mente e alma, alma e cérebro. Não é. Para o funcionalismo, para a corrente funcionalista, o mais importante é que a consciência figure como algo instrumental e não que seja analisado sob o ponto de vista sobrenatural. Essa corrente funcionalista ela é muito utilizada no dia a dia, ainda que nós não percebamos em uma primeira olhadela. E eu vou mostrar aqui para os senhores como ela é utilizada e utilizada com uma grande frequência. Ocorre que o funcionalismo ele também comporta divisões, também comporta subramos. Há o que se chama funcionalismo da inteligência artificial. Esse funcionalismo da inteligência artificial foi criado por influência de Alan Turing. Alan Turing, nós sabemos, inclusive houve um filme muito famoso sobre a vida dele, foi o inventor, de certa maneira, do computador. O Alan Turing, a partir de uma famosa conferência proferida em 1947 no National Physics Laboratory of London, e que foi convertida em artigo em 1950 sob o título Pode uma máquina pensar?, inaugurou o que nós imaginamos como funcionalismo da inteligência artificial. Para ele, a ideia do Turing, então, era que o pensamento, ou seja, o corpo humano funciona mais ou menos como um hardware e a mente como um software, recebendo inputs e ensejando outputs. A partir dessa ideia, Turing sugeriu que poderia, inclusive a mente humana, inclusive as tomadas de decisões, serem substituídas por inteligência artificial. Lembrando aqui, o conceito de inteligência artificial não é o mesmo conceito de virtualização. A inteligência artificial ela se dá quando, de fato, você não pode diferenciar entre uma tomada de decisão elaborada por um ser humano e uma tomada de decisão elaborada por uma máquina. Aí você tem um conceito de inteligência artificial. O conceito de virtualização, não. O conceito de virtualização é outra coisa. Um processo virtual é um processo que é manejado pelo ser humano. Ele só se opera em outro campo, no campo virtual. O Turing, ao propor o que ficou conhecido como teste de Turing, então objetivava aferir a confiabilidade dessa inteligência artificial para a tomada de decisões. O teste de Turing consistia em focar não quem está tomando a decisão, senão a pessoa que vai julgar se essa decisão tomada é uma decisão, de fato, que pode ter sido tomada por um ser humano ou por uma máquina. Se o julgador, o juiz do caso, não conseguir diferenciar se foi um ser humano ou se foi um computador que tomou aquela decisão, então nós estamos diante de uma inteligência artificial e que é baseada, que está lastreada nesse funcionalismo da inteligência artificial que foi inaugurado pelo Turing.
Aqui um pequeno à parte, só para mostrar como, em que pese pareça distante da nossa realidade, o funcionalismo é aplicado e muito aplicado nessa vertente da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Todos nós sabemos da existência de múltiplos aparatos tecnológicos em vários tribunais tratando de questões relativas à inteligência artificial. Por exemplo, nós temos aí no Supremo Tribunal Federal o famoso computador, o famoso Vitor, que é utilizado lá para dar maior eficiência na análise de processos. O Vitor, ele consegue produzir o que os servidores do tribunal levavam, em média, 44 minutos para fazer, ele consegue produzir o mesmo efeito baseado em algoritmos em 5 segundos. Né? Então, o Vitor é uma das formas de compreensão desse funcionalismo de inteligência artificial no ambiente jurídico. Existem outros, obviamente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolveu diferentes aí sistemas. Por exemplo, uma família inteira de robôs chamados Poti, Clara e Jerimum. O primeiro, o Poti, ele executa tarefas de bloqueio, desbloqueio de contas, emissões de certidões relacionadas ao Bacenjude. A Clara, ela lê documentos, ela sugere tarefas, ela recomenda decisões. O Jerimum, ele é capaz de inserir, de verificar uma decisão padrão e verificar se de fato existe um algoritmo que possa sustentar aquela decisão ou que apresente um distinguishing, por exemplo. O Tribunal de Justiça do Pernambuco criou aí uma comissão para aplicação de soluções de inteligência artificial e desenvolveu um sistema chamado de ELIS, uma ferramenta que é capaz de analisar divergências cadastrais, competências diversas, até prescrição ela é capaz de analisar. O TJMG possui um robô chamado Ágil. Esse robô ele é capaz de examinar as varas do Estado, além de verificar desvios de distribuições, identificar padrões de decisões, tudo isso em segundos. Entre outros exemplos, inclusive o próprio CNJ, monitorando essa questão de desenvolvimento de ferramentas apegadas à inteligência artificial, já diagnosticou a existência de 72 projetos de inteligência artificial no âmbito dos tribunais. Então, isso demonstra que o funcionalismo de inteligência artificial ele é extremamente utilizado no dia a dia, mas não é o único. Não é o único. Nós temos outras espécies de funcionalismo, como, por exemplo, o funcionalismo de natureza da mente, sustentado por David Armstrong. E esse aí já está um pouco mais apegado à ideia de neurociência, à ideia de neurofisiologia, de biologia molecular. O objetivo do funcionalismo de natureza da mente, como sustentado por Armstrong, é dar uma explicação concreta e completa do homem em termos puramente físico-químicos, motivado principalmente por aportes oriundos da ciência, como a neurofisiologia e a própria neurociência. Aqui eu invoco alguns casos que ficaram famosos no mundo inteiro e que são exemplos muito candentes da discussão que se traça, talvez a discussão mais importante que se traça quando se fala da neurociência e dos aspectos de responsabilização, sobretudo criminais, que foram os famosos casos conhecidos do Phineas Gage, aquele trabalhador norte-americano que, em virtude de uma explosão, acabou tendo transpassado pelo seu rosto uma barra de ferro e mudou muito o seu comportamento depois desse evento. O caso de um ex-fuzileiro norte-americano chamado John Whitman, que acabou, em virtude de traumas e de um câncer que ele tinha oriundo de uma área cerebral, subindo no alto de uma torre de uma universidade no Texas e atirando em todas as pessoas que estavam no campus da universidade. Quer dizer, pessoas que cometeram crimes, cometeram atos ilícitos e que estavam acometidas de algum problema neurofisiológico que poderiam gerar algum tipo de questionamento quanto à sua natureza. Para o funcionalismo da natureza da mente, nós teríamos aí um problema a enfrentar. Existiria ou não existiria um livre-arbítrio decorrente dessa história? Bom, muito bem. Então, depois de todo esse resumo das principais teorias que eu estou aqui mencionando uma vez mais, de uma maneira exemplificativa, eu chego ao ponto que eu quero, que é justamente a mente estendida.
e a correlação que a mente estendida tem com a teoria da argumentação jurídica. A concepção de mente estendida ela foi criada a partir de 1998 e a partir de um artigo que foi escrito em parceria por Andy Clark e David Chalmers. David Chalmers e Andy Clark então escreveram um artigo que ficou denominado como The Extended Mind. E a ideia desse artigo era comprovar que os objetos externos podem, assim como a atividade neural, constituir a base de realização de processos cognitivos. Ou seja, para eles, a mente ela não se estende apenas em relação ao que está dentro da nossa cabeça. Ao contrário, a mente ela não está localizada apenas dentro do organismo, mas ela também se localiza a partir de um meio externo. Esse meio externo pode ser uma extensão da nossa mente. Esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar e que vai fazer uma diferença quando nós tratarmos aí da argumentação jurídica. Ou seja, para o Chalmers e para o Clark, a ideia de mente estendida significa, sobretudo, sustentar que a mente não se encerra no que existe dentro do nosso cérebro, senão que ela também pode se projetar para além desse nosso corpo físico. E eles dão alguns exemplos interessantes. Um exemplo de um experimento que Clark e Chalmers apresentam é de duas pessoas hipotéticas, chamadas Inga e Otto. Inga de input e Otto de output. Né? Inga e Otto, segundo eles, hipoteticamente, queriam ir a uma exposição de arte no Museu de Arte Moderna de Nova York. Né? E esse museu era localizado na Rua 53. Só que Otto, ele era um paciente com Alzheimer num estágio leve e brando ainda. E ele, para se lembrar das coisas, ele tinha que tomar nota dessas coisas em um bloco de notas. Então ele lê o bloco de notas, vê o endereço e consegue se deslocar ao endereço e chegar ao Museu de Arte Moderna. Inga, por outro lado, não precisa disso. Ela faz uso apenas da sua memória biológica. Então, segundo ele, a memória biológica de Inga e o caderno, o bloco de notas de Otto, estão equiparados no mesmo nível de memória. Ou seja, todos eles são capazes de fornecer as mesmas informações e ocupar o mesmo papel funcional. Então, o bloco de notas de Otto, por possuir algumas características específicas que Clark enuncia como 1. Estar constantemente acoplado à pessoa. 2. Estar disponível de uma maneira confiável. 3. Os conteúdos são endossados quando acessados, não há nenhum tipo de divergência quanto ao conteúdo, ele é validado. Os conteúdos guiam ações e os conteúdos são previamente endossados de uma maneira consciente, ele é capaz de se revelar uma extensão da própria mente de Otto. O caderno, o bloco de notas de Otto está para a memória biológica de Inga. Clark e Chalmers, portanto, eles adotam o que se chama princípio da paridade. E o princípio da paridade sustenta que em casos internos ou externos, ou seja lá uma memória biológica ou um caderno ou um bloco de notas, o que é relevante é se o processo externo de cognição chega à mesma função. Se ele chega à mesma função e se ele chega ao mesmo objetivo. Se ele chega ao mesmo objetivo, então os dois são considerados processos cognitivos. Hoje em dia, por exemplo, outros exemplos poderiam ser mencionados. Por exemplo, um bastão para deficiente visual. Um bastão para o deficiente visual é como se fosse uma extensão do corpo dele. É como se fosse o próprio corpo dele que ele está utilizando para visualizar aquele ambiente. Uma prótese, por exemplo, para uma pessoa que precisou ter substituído uma perna ou um braço, né? É considerado uma extensão da sua própria consciência, uma extensão da sua própria mente. Isso nos leva, muito bem, e trazendo para a nossa realidade aqui, por exemplo, laptops, computadores, celulares, nessa época de isolamento e de pandemia, em que muitas sessões estão sendo feitas de uma maneira virtual, a interação que nós temos uns com os outros a partir de uma virtualização, a partir de instrumentos, uma interação que não é direta, mas que se torna direta em função e principalmente em razão dos aparatos, dos instrumentos que nós utilizamos.
nós passamos a utilizar esses aparatos, esses instrumentos, de uma maneira tão constante, de uma maneira tão confiável, de uma maneira tão validada e que guiam as nossas ações, sobretudo de tomadas de decisão, que, de acordo com os critérios sugeridos por Clark e Chalmers, eles passam a ser uma extensão da nossa mente, uma extensão externa da nossa mente. E isso nos leva, e aqui esse é o ponto nodal, nos leva a compreender que nós temos diversas formas de cognição a estudar. No direito, geralmente, nós temos o péssimo hábito de analisar somente uma forma de cognição. Nós geralmente imaginamos que a cognição é uma cognição judicial a partir de determinados padrões normativos vigentes. E nós não podemos ter outras formas de cognição. Pois bem, é preciso descortinar, desvelar essa questão. Por quê? Porque os estudos atuais, sobretudo de filosofia da mente e das próprias ciências cognitivas, demonstram que nós não temos apenas uma forma de cognição, senão diversas formas diferentes de cognição. Nós temos aqui nessa fala, eu me dediquei à cognição estendida, mas nós temos aí, por exemplo, a cognição distribuída, sustentada por David Kirsch, John Sutton. Nós temos a cognição incorporada, sustentada, entre outros autores, por Lawrence Shapiro, Anthony Chemero. Nós temos a cognição inserida, nós temos a cognição mediada, nós temos a cognição enativa, nós temos a cognição dinâmica, nós temos a cognição situada. E todas essas formas de cognições produzem diferenças na maneira como nós interagimos com o ambiente, na maneira como nós interagimos uns com os outros, na maneira como nós interagimos com quem interage conosco e como nós podemos fazer a leitura da realidade. E aí eu volto para o início da palestra para tentar finalizar com um fecho aqui relacionado ao contexto da descoberta. É preciso que se estabeleçam correlações entre o contexto da descoberta na teoria da argumentação jurídica e, primeiro, número 1, os diversos tipos de cognição. Para isso, um viés educativo é necessário. É preciso que nós compreendamos, sobretudo os tomadores de decisões, né, quais são as formas de cognição, como você vê o fato, como é a leitura do fato da maneira como você vê, qual é a cognição que está envolvida nessa leitura desse fato. É preciso que nós conheçamos para que nós possamos entender quais são as diferenças entre uma e outra forma de cognição. Segundo ponto conclusivo, é preciso que nós compreendamos o princípio da paridade. Ou seja, é necessário, sobretudo porque nós estamos atuando de uma maneira que tende a se tornar definitiva, ou pelo menos tende a se tornar usual, que é uma atuação baseada em aparatos, intermediada por aparatos. Né? Hoje mesmo, o ministro-presidente do STF estava falando em um judiciário 100% virtual. Ora, se nós passamos a ter um judiciário 100% virtual, nós vamos interagir cada vez mais com aparatos. E esse princípio da paridade precisa ser compreendido e, de certa maneira, aplicado para que nós possamos compreender como nós interagimos com esses aparatos e de que maneira os aparatos interagem na nossa leitura dos fatos. Né? E aí o terceiro ponto conclusivo, que gira em torno do contexto da descoberta. Como tudo isso pode ser correlacionado no âmbito da aplicação da decisão judicial. Já não é mais aceitável sob o ponto de vista da argumentação jurídica, já não é mais tão pouco aceitável sob o ponto de vista da teoria da decisão judicial que nós interpretemos os fatos e cheguemos a alguma conclusão sem dizer para o jurisdicionado como nós chegamos a essa conclusão. Vieses intuitivistas, como, por exemplo, eu tenho muito tempo de carreira e isso me credencia a compreender que um determinado fato se deu dessa maneira, ou eu já vi essa testemunha mentir por uma ou outra razão, ou ela piscou, ou ela olhou para cima, olhou para baixo, se tornaram, de certa maneira, pouco razoáveis e pouco racionais na descrição de fatos. É tão ruim você simplesmente decidir, lendo um fato, sem dizer para o jurisdicionado como você leu esse fato e de que maneira ele o convenceu, como você decidir adjudicar um direito com base num princípio, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a proporcionalidade, ou o que quer que seja, sem explicitar o que eles querem dizer.
tanto em uma situação como em outra, nós não estamos trabalhando no âmbito da teoria da decisão racional. Nós estamos trabalhando no âmbito de decisões particularistas, de decisões individuais, de decisões subjetivas e que não são passíveis de controle, que não são passíveis de contraste dialógico por parte tanto do jurisdicionado como por parte da sociedade. Então, eu acredito, para concluir, que, de fato, a filosofia da mente, e ponho aí uma especial ênfase na teoria da mente estendida, podem nos apresentar algumas propostas, talvez não definitivas, mas ao menos interessantes, para que nós possamos cada vez mais racionalizar a leitura que nós temos tanto de aparatos normativos quanto também dos fatos que se descortinam, se desvelam, se apresentam à nossa frente por meio de situações em que nós somos chamados a tomar alguma decisão a respeito. Com isso eu concluo, agradeço novamente a amável apresentação que me foi feita pelo desembargador presidente do tribunal, desembargador Xisto, a quem, na pessoa de quem saúdo os demais, então, colegas, e mais uma vez agradeço o convite que foi feito pelo desembargador Clayton e peço novamente desculpas por não poder estar presencialmente em contato com Vossa Excelência, com os demais colegas pesquisadores e advogados que estão presentes no evento, mas penso que nesse momento singular eu não tive outra solução a não ser essa. Agradeço uma vez mais e me coloco à disposição aí dos demais colegas organizadores do evento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Prazer muito grande tê-lo conosco. E saiba que, embora Vossa Excelência esteja na sala virtual, mas em coração Vossa Excelência está aqui, de tanto que nós o admiramos. E tenha a absoluta certeza, parabéns pela sua brilhante palestra, pelos ensinamentos que Vossa Excelência nos repassou aqui à mesa e também a todos que nos estão acompanhando pelo YouTube. Tenha a absoluta certeza, doutor Tiago, que nós temos muito orgulho de tê-lo na magistratura paranaense. Vossa Excelência é um exemplo de magistrado, assim como tenho orgulho de hoje estar presidindo o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário do Paraná, com essa gama de magistrados excelentes, estudiosos e competentes que temos aqui no nosso Estado. Como eu disse no início e vou repetir, seu pai é desembargador no Rio de Janeiro, a magistratura paranaense ganhou e a carioca perdeu.